Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Juliana, você está aqui no canal Juliana Pinturas e eu vou começar agora a fazer uma pintura de um ursinho. É uma encomenda grande com toalha de banho, com manta, com fralda de passeio, fralda de boca. Então eu vou começar a pintar para vocês e gostaria que vocês me acompanhassem. Qualquer dúvida vocês podem colocar aí nos comentários que eu vou responder para vocês, tá bom? Vamos lá? O ursinho que nós vamos pintar hoje é esse ursinho. E eu tô pintando aqui uma fralda de passeio. Ontem eu pintei a manta e como é uma outra pessoa que faz a costura pra mim, eu mandei pra costureira e ela vai estar montando lá, mas depois eu já vou montar pra vocês. Vou mostrar pra vocês como ficou o kit inteiro. Bom, aqui é uma fralda de passeio. Eu só passei o risco na fralda com carbono e agora a gente vai começar a pintar. Eu já fiz aqui um lado e eu aplico uma camada de clareador para ajudar a deixar o fundo mais uniforme e para facilitar aqui a aplicação das tintas. Eu estou usando aqui um pincel bem macio de cabo vermelho, que eu considero um dos mais indicados para pintar fraldas, né? Porque ele é mais suave, mais delicado, mais macio. Esse pincel é o número 6 da Condor. Esse fundo aqui que eu estou usando, eu estou usando a tinta Azul Caribe da Acrylex. Caso você não tenha esse Azul Caribe, você pode usar qualquer outro azul que você tiver aí, mais claro, né? Não se prenda a isso. Agora vamos usar aqui o clareador, eu vou passar todo no rostinho dele. E depois eu vou passar o branco, vou usar o branco e vou usar também o pele, o amarelo pele, tá? Pra ficar mais suave uma pintura, eu vou fazer o fundo aqui, ó, de branco, diluo bastante, para depois entrar com o pele. Você percebe aqui que é bem pouquinha tinta, eu vou colocando e conforme eu vou precisando de mais eu vou pegando aqui no potinho, mas o essencial é essa tinta não ficar parada, você vai ter que misturar bem, por isso que a gente usa o clareador, para ficar uma coisa mais fácil e uniforme. Ó, agora eu já preenchi tudo, o rostinho dele, e agora a gente vem com a sombra, que é o chocolate. Quem não tiver o chocolate, pode usar o marrom misturado com branco. Começando aqui pela orelhinha, né? Pelo meio da orelhinha dele, nós vamos passar o chocolate e depois eu vou usar o branco e o rosé. Ou quem não tiver o rosé, pode usar o rosa chá. Tudo bem pouquinho. Agora a gente vai continuar com a sombra no rostinho dele. Pego o chocolate e vou circular aqui bem pouquinho, fazendo a sombra. Eu deposito a tinta e venho jogando ela para dentro do rosto. Tá vendo? É só uma manchinha aqui, pra gente dar uma vida aqui no rostinho dele. Pego um tiquinho de branco para fazer uma luz aqui, ó. Venho jogando sempre para dentro, nunca deixa nada marcado. É tudo bem misturado, bem suave.
tudo isso aqui é uma preparação pra gente depois vir já dando forma para os olhinhos, pro narizinho, pra boca, né? Então tudo isso é muito importante para você já não vir direto com a tinta e depois não dá para fazer sombra, tá? Aqui a gente já tá preparando o narizinho, ó. Faço a sombra embaixo do narizinho, né? Tudo bem pouquinho, vou espalhando a tinta. Vou tirando no paninho aqui, se eu vejo que tá muito, e vou espalhando. Espalho, espalho, só para dar aquela sombra mesmo. Agora com o pincel de contorno, número 0 ou número 00, que você tiver aí fininho, para contorno, eu vou fazer essa parte aqui, que é tudo bem delicadinho. Estou pegando a tinta, batendo no pratinho, diluindo um pouquinho ali com uma gotinha de água, para ficar bem fininho. E venho fazendo aqui contornando a boquinha, que não é definitivo, é mais uma sombra mesmo. Depois nós vamos entrar com sépia, né, pra escurecer. Mas tem que ser feito isso com um pincel bem pequenininho. Agora sim, com um pincel um pouco maior, não tão maior, é um velhinho que eu tenho aqui, e eu venho aqui só fazendo essa sombra, ó, fazendo uma sujeirinha aqui embaixo de onde eu contornei, pra ser a sombra. Depois nós vamos entrar com o sépia. Aqui com uma gotinha mesmo de branco, bem pouco. Eu ponho aqui porque eu fiz a sombra, então eu vou ter que fazer essa parte branca aqui, ó, pra dar uma luz aqui em cima. Tá vendo? Espalha, espalha bastante o branco. Quer dizer, eu tenho quase nada de branco, mas eu tô espalhando bem, né, pra não ficar marcado. É luz e sombra, sempre. Agora com o sépia, pega a tinta sépia e eu vou contornar aqui para não errar, mas não tem necessidade, viu? Mas, ó, contorno aqui, porque depois nós vamos preencher inteirinho com sépia o narizinho. Aproveitando que eu estou com sépia, eu venho e faço o contorno da boca, nessa parte do nariz, né? E o importante aqui, o contorno é bem fininho. Então você pega a tinta, bate no pratinho, deixa uma gotinha de água ou diluente, quem tiver, ou soro fisiológico, uma gotinha mesmo, para você ir molhando o pincel ali e fazendo, molhando na tinta também e vindo contornando bem fininho, com a mão bem firme. Com o rosé, eu vou pintar essa parte interna da língua dela, né? Ou rosa chá. Você vai colocar aí as tintas rosé na linguinha dela. Agora com terra queimada, nós vamos fazer o fundo da boca, ó, entre a língua e como se ela tivesse com a boquinha aberta, né? E você tá vendo o fundo da boca dela. É o terra queimada que eu uso aqui. O importante, gente, é você não precisa ter um monte de pincel, tá? Você tem que entender que você tem que ter um pincel pequeno para áreas pequenas e um pincel grande para áreas grandes. Um pincel de contorno, né? Que é importante. E aí depois você vai comprando devagar. A mão é sempre delicada, mas às vezes, que nem na parte de contorno, você tem que ser um pouquinho mais firme. Mas é tudo muito conforme o tamanho do pincel, tá bom? Nós terminamos. Eu vou pegar o azul marinho e eu tenho um pincel aqui, um pouco mais grosso, que eu vou fazer o olhinho. Ele tá até quebrado, ó. Eu deixei ele só pra isso mesmo, pra fazer olhinho. Eu vou fazer o olhinho da ursinha. Vou pegar a tinta aqui, vou colocar, dar um giro aqui, ó, no tamanho, para aumentar o tamanho, que ele vai ficar. E depois eu vou acertar aqui com o pincel mesmo. Mas aqui é bem mais rápido. Ó, tá? Usa o cabo do pincel mais grosso. E aí a gente vai acertando o olhinho depois com o pincel de contorno. Então, com o pincel número 000 que você tiver aí, nós vamos
arrumando o olhinho aqui, ó. Fica bem mais fácil, mais rápido, né? Então, eu vou arrumando, aumentando, conforme o risco que está embaixo, eu vou seguindo o risco, mas eu vou aumentando aqui com o pincel de contorno. Posso fazer sem o cabo do pincel? Pode, lógico, você pode fazer. Com o pincel de contorno você faz a bolinha certinha do olho e vai preenchendo dentro. Mas esse é o jeito que eu faço, que eu achei que é mais rápido, né? Tá bom? Aqui eu só preenchi o narizinho de sépia, não tem dificuldade nenhuma. Agora a gente vai terminar aqui o olhinho. Pego o branco, bato ali no pratinho, tem uma gotinha ali de água, né? Eu vou, não deixo ele nem muito mole, nem muito duro. E venho aqui fazendo essa parte, seguindo o risco. A gente vai colocar aqui o branco. Com o pincel, o cabo do pincel de novo, um pincel menor, eu vou fazer com o preto, essa bolinha preta em cima do azul marinho, ó. E agora com o pincel de contorno, eu venho arrumando ela. O que faltou de tinta, eu já vou arrumando com o pincel. Agora, com o sépia, nós vamos fazer aqui o olhinho, contornando o olho. Seguindo sempre o risco, fazendo os 3 cílios, né? Que daqui. Sempre diluindo bem a tinta. E vou fazer a sobrancelha, os cílios e a sobrancelha. Com a tinta mais diluída, nós vamos fazer os pelinhos. Segue sempre o risco, que não vai ter erro. E a mão bem levinha, com o pincel bem fininho, né? Com a tinta bem fininha mesmo, para não ficar uma coisa muito grossa. E nós vamos fazendo os pelinhos aqui. Uma coisa para vocês agora. Nós temos que pintar sempre o que está embaixo para não manchar o que está em cima, tá? O que está embaixo aqui não é a camisa dele, tá? O braço está em cima, a perninha está em cima, então nós vamos pintar de branco a camisa do ursinho, começando por aqui, tá bom? Mas pessoal, eu já pintei para adiantar o vídeo, senão vai ficar muito demorado. Só pintei de branco. Agora com um azul caribe ou qualquer azul que você tiver aí, um azul mais claro, né? Ou um azul mais escuro, o que você tiver aí. Nós vamos pintar uma faixinha aqui na camisa, na manga da camisa dele. E depois eu vou vir fazer a sombra também da camisa, tá? Então, já que eu estava com o azul, eu pintei o shortinho e a gravatinha e o botãozinho, tudo com o mesmo azul. Agora com o azul marinho, eu venho só fazendo aqui um sombreado, tá vendo? Para dar um acabamento aqui. O azul marinho. Com o filete não, com o pincel de contorno, eu venho menorzinho, né? Eu venho aqui fazendo uma sombra também nessa parte aqui do shortinho dele, tá? Puxo pra dentro. Então, o importante do desenho sempre é a sombra e a luz que vai dar vida pro desenho, pra não ficar aquele desenho sem graça, né? Ó, pus só um pouquinho de tinta mais escura ali, porque ele tá dando sombra aqui, o pezinho dele, né? A mãozinha. E venho aqui puxando pra dentro do shortinho dele, ó, tá? Espalho bem essa tinta pra não deixar parada.
Aqui eu tô passando o clareador e aqui eu te falo, o que tá embaixo? É o bracinho ou é o pezinho? É o pezinho dele, né? Essa parte aqui. Então nós vamos preencher de branco e amarelo pele, como nós fizemos com o rostinho, tá bom? Pega o chocolate e vamos fazer a sombra aqui, ó, do lado de dentro, né? Passa bem pouquinho, vamos fazer a sombra dessa forma aqui. Chocolate, tá? Com o chocolate e o rosé, eu vou fazer essas partes menores aqui. E depois eu dou uma luz com o branco. Só olhar, ir olhando e fazendo igual, ó. Não tem segredo. É só preencher mesmo. Você viu como que a sombra e a luz, ela dá vida, né? Então ela já vai modificando o desenho, já vai ficando diferente, né? Agora com o sépia também bem diluído, nós vamos contornar fazendo os pelinhos igual nós fizemos lá na orelhinha, no rostinho. Tá? Vai molhando ali, vai diluindo a tinta para não ficar grossa. Contorna tudo isso daqui e já vai dando forma aqui no desenho, no pezinho dele. Então, pessoal, isso aqui eu só estou preenchendo. Vocês vão olhando aqui, vão preenchendo da mesma forma, mas o segredo é esse. É ir de pouquinho, com pouquinha tinta e vamos incluindo, colocando mais onde falta, tá? Vocês vão olhando e vão dando uma olhadinha. Não quero que esse vídeo fique muito longo, não quero prender vocês. No próximo, eu vou dividir esse vídeo em dois. No próximo vídeo, eu vou ensinar vocês como que eu pinto a coroa dele, tá bom? Aí depois a gente vai fazer o chãozinho, tudo certinho. Mas segue aqui que vai dar tudo certo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários. Eu vou responder com todo amor e todo carinho pra vocês. Tá bom, pessoal? Grande beijo a todos vocês. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. E qualquer dúvida, me chamem aí. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!